Olá, sejam bem-vindos a mais um devocional do meio-dia. Você poderá colocar os seus motivos de oração aí no chat para que no final nós possamos fazer uma oração. Eu sou Honório do Carmo, pastor sênior da Betel Serra. Vamos ao devocional de hoje. Alegria da vitória anunciada. Baseado em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Meus queridos, aqui Tiago começa falando-nos para seus irmãos em Cristo. Tiago escreveu para as pessoas que comungavam da mesma fé e que por causa da fé estavam dispersos pelo mundo, fruto da perseguição que se iniciara em Jerusalém, local onde começou o movimento cristão. Então, o primeiro assunto que ele aborda aqui no seu livro, nesse capítulo iniciante, ele nos fala então sobre a perseguição, fala sobre lutas, fala sobre sofrimento, que esse povo que estava disperso estava sofrendo. E ele, como o pastor da igreja de Jerusalém, ele escreve então um livro pastoral, visando o cuidado das ovelhas que estavam dispersas. Ele fez questão de escrever algo que viesse alentá-los, que viesse fortalecê-los na fé. Tiago, ele diz aqui que é um motivo de grande alegria passar por várias, em alguma versão fala por várias, outras falam por diversas, mas essa versão ela é fantástica, ela diz por qualquer tipo de provação. Então, não há provação alguma que, segundo Tiago, a gente não tenha motivos de se alegrar. Eu sei que é difícil compreender, mas vamos devagar. Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer. Quando ele fala, considerem motivo de grande alegria. E eu destaco aqui essa palavra motivo, motivação. Motivação é a razão de ser. Buscando a definição, ela é a causa de qualquer coisa. É o que põe alguém em prontidão para a ação. É o que incentiva. É o que se move ou faz mover. Motivação é o que origina, é o que causa, é o que determina. Na etimologia da palavra, em latim, quer dizer, é uma palavra relativa ao movimento, a algo móvel. Já na psicologia, que eu acho que é o que encaixa dentro da expressão usada por Tiago, é um conjunto de processos que dão ao comportamento uma intensidade, uma direção determinada e uma forma de desenvolvimento próprias da atividade individual. Então, motivação refere-se aqui na psicologia e em outras ciências humanas à condição do organismo que influencia a direção comportamental, do comportamento da pessoa. Trocando em miúdos, em outras palavras, motivação é o impulso interno que te leva a agir. Assim, a principal questão da psicologia da motivação é o porquê do indivíduo se comportar de determinada maneira. Tiago aqui diz, considere motivo de alegria quando você estiver passando por qualquer provação. Em outras palavras, ele está dizendo assim, esteja alegre se você estiver passando por provação.
Mas de fato o que Tiago está querendo nos dizer com isso? Para onde ele aponta? Porque motivação é você ter um objetivo a ser alcançado. É sempre importante para você se manter motivado. É você ter algo a fazer. É você ter um alvo a perseguir. Por exemplo, você tem uma meta a ser cumprida no seu trabalho. Isso te motiva a pegar firme. Quando você estabelece que nesse mês eu vou ler um livro. E aí então você pega o livro, divide por 30 dias. E aí você precisa saber quantas páginas você precisa ler por dia. E aí tem dias que você não consegue ler aquela quantidade de páginas. Você é desafiado para cumprir a meta. Você se sente motivado a ler um pouco mais de página para poder manter. Então, se você tem um objetivo a alcançar, isso te motiva. É planejar uma viagem. Tudo isso pode fazer parte dessa motivação extrínseca, externa, a qual está relacionada a fatores externos. Aqui, quando ele fala de motivação, ele diz que a resposta do comportamento que devemos ter ante a provação é a alegria. A palavra provação aqui, queridos, tem a mesma raiz da palavra tentação. Porém, na provação, o realce dessas dificuldades tem uma conotação externa, enquanto que a tentação é interna. As lutas externas, tribulações, provações, mesma coisa, podem ser de ordem física, mental, social, familiar, emocional, espiritual. Provação pode atingir várias áreas da nossa vida. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, no versículo 18, ele nos fala a respeito de sofrimentos. Ele nos sinaliza algo simplesmente fantástico, extraordinário. Olha o que ele diz. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando provado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo provados. Ou seja, ele nos mostra que Jesus conhece o caminho do sofrimento. Jesus conhece o caminho da provação. Ele sabe muito bem por onde trilhamos quando estamos em lutas e nos garante o socorro. E isso me faz lembrar o salmista, quando diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele continua dizendo: portanto, não temeremos ainda que a terra se transforme e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Esse socorro, ele se refere a cada um de nossos sofrimentos, até aqueles que nós merecemos por haver pecado ou por ter cometido um erro. A exemplo do sofrimento de Jesus, podemos nos tornar poderosos para ajudar outros na hora da mesma dificuldade. Se escondemos o sofrimento, nós privamos as pessoas de receberem nossa ajuda em suas necessidades. Podemos então fechar até o caminho da salvação, do livramento para o outro. Se os revelamos, se falamos a respeito deles, as pessoas podem saber que alguém está vivendo uma situação semelhante, que não estão sozinhos nesse mundo, porque alguém já passou por aquele caminho. Ou seja, nós damos uma oportunidade a essas pessoas de vivenciarem e de caminharem com base na mesma dor que nós já sofremos.
Logo aprendemos com o mesmo escritor aos Hebreus que devemos andar nessa vida com os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador de nossa fé. Olhar para Ele, olhar para o seu exemplo de aprovação. Porque quem passa por uma prova, ele passa aprovado. Quando ele é reprovado, ele não passa pela prova. Jesus passou por provações, por lutas, por sofrimentos. Portanto, aprovado. O escritor então nos revela o motivo de ele prevalecer em meio à dor. Como é que Jesus conseguiu vencer? Como é que Jesus conseguiu romper, passar pela aprovação? Aprovado. Ele fala que Jesus, pela alegria, olha a palavra aparecendo aí de novo, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. O texto diz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Como é que ele venceu a cruz? Como é que ele venceu a morte? Como é que ele venceu a dor, o sofrimento, a provação? Com alegria. Era a alegria que estava proposta, a alegria que estava no depois, a alegria que ele sabia do que ele ganharia passando pela prova. Então, em meio à dor, em meio à luta e o sofrimento, ele já antevia sua vitória. A vitória da ressurreição, a vitória da ascensão aos céus, a vitória de ter aberto ele mesmo um único e um vivo caminho, levando consigo multidões de pessoas redimidas à presença do Pai, apresentando ao Pai a família que o Pai sempre idealizou e sonhou quando fez a mim e a você. Jesus sabia da alegria que ele traria para o Pai. E outra coisa, com relação a ele mesmo, ele não conseguia imaginar como seria o céu se ele não passasse por isso, se ele não levasse essa família junto com ele para perto do Pai. Como viver o restante da eternidade dele sem nós, sem seus irmãos resgatados. Por isso ele não recusou os cravos. Por isso ele não fugiu à dor, ao sofrimento. Por isso ele não evitou a morte, pois a vitória já estava decretada. A alegria da vitória anunciada. Desta maneira, eu e você também já temos uma declaração de vitória anunciada. Encontramos isso quando Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu agulhão? O agulhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu concluo esse devocional citando o que Paulo ainda disse aos Romanos. Ele disse assim: em todas as coisas somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos amou. Meu querido, quando em sofrimento, quando em luta, quando em dor, o problema é que às vezes nos concentramos na dor, na luta. E naquele momento observamos a nossa incapacidade de vencê-la. Mas encontramos na palavra de Deus, inclusive nesse versículo que acabamos de citar,
que a vitória já está anunciada para mim e para você, querido. Jesus já venceu. Não importa a dor, não importa o sofrimento, não importa a enfermidade. Isaías diz que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades e dores. Olhe para o amanhã, olhe para o que virá. Não se concentre no que está acontecendo, mas no que virá. A vitória já está anunciada. E isso, Tiago tem razão, isso é um grande motivo para eu e você nos alegrarmos. Mas como nos alegrarmos? Isso é assunto para o próximo devocional. Breve nós estaremos falando sobre, dando continuidade a esse assunto. Mas querido, que você seja abençoado por essa palavra. E saiba que em nenhum momento, quando atravessamos dores e sofrimentos, o Pai nos abandonará. O Pai não abandonou o seu Filho. Foram os pecados meu e seu que estavam sobre Jesus, que fez Jesus bradar: Pai, por que me deixaste? Mas o Pai nunca o deixou. Assim como Ele nunca vai deixar a mim e a você. E isso é um grande motivo de nos alegrarmos. Deus abençoe a você, querido, a sua família. E eu quero orar por você nesse momento. Coloque os seus motivos de oração agora também diante de Deus. Você já deve ter colocado no chat, nós vamos estar encaminhando ao nosso ministério de intercessão para poder estar orando por esses motivos, mas eu quero orar agora, mas junto com você. Apresente sua família, apresente as pessoas que você acabou de mencionar no chat. Vamos orar juntos. Pai, louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Te glorifico, porque nesse momento acabamos de ouvir da tua palavra que nós temos motivo para nos alegrarmos em meio à provação. Pai, o primeiro grande motivo é que, porque Jesus foi aprovado nas suas provas, como filhos de Deus e com a ajuda do Espírito Santo conosco, nós temos tudo para passarmos por todas as provas, porque nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Obrigado, Pai, porque são nas provas que crescemos, são nas lutas e nos sofrimentos que nós amadurecemos. E é justamente nesse momento que conhecemos ainda mais o Senhor. E eu quero te pedir, Pai, que o Senhor visite meu irmão, minha irmã, que nesse momento estamos juntos em oração. Quero colocar diante do Senhor cada motivo de oração que Ele mencionou, Pai, que a Tua mão poderosa, que a Tua mão de graça, de poder e de misericórdia possa alcançá-los em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito de enfermidade. Pai, eu quero declarar cada vida liberta no nome de Jesus. Pai, que nunca nos falte a graça soberana do Senhor, a mão poderosa do Senhor sobre nós, a nos guiar, a nos dirigir, mesmo em momentos, e principalmente quando em momentos de sofrimento e dor. Segure em nossas mãos, Pai, e nos ajude a caminhar diariamente. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus queridos, todos os domingos às 18h30 nós temos o nosso culto online e você é nosso convidado para participar. Se inscreva no nosso canal caso você ainda não esteja inscrito. Dê o seu like, não esqueça, nos ajude a fazer desse canal um canal mais relevante, tá bom? E amanhã, meio-dia, se Deus quiser, um pastor, um ministro ou uma pessoa convidada vai estar ministrando ao seu coração a palavra de Deus. Deus abençoe, um bom restante de dia na presença do Senhor. Tchau, tchau. Beijo no coração. Tchau.